Pais amados, Deus abençoe sua vida. Você que está nos assistindo pelo YouTube, Deus abençoe você, a sua família. E você vai ouvir uma mensagem muito importante, baseado na vida, na história de Caim. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 16. Vamos ler esse texto. Quero convidar você que está nos ouvindo pelo YouTube que se inscreva em nosso canal e esteja lá desfrutando das mensagens que estão em nosso canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Um abração para você. Deus abençoe sua vida ricamente. Bora lá, Igreja do Senhor. Lendo o nosso texto, nós vamos, o tema já está aí diante dos irmãos. Como anda seu relacionamento com Deus? Obviamente que essa pergunta é uma pergunta muito profunda. Como eu estou no meu relacionamento com Deus? É uma pergunta muito profunda. Lembro-me de um irmão, ou melhor, de uma irmã, que uma vez ela me procurou e disse: pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não gosto quando fulano, um irmão aqui da igreja, me encontra e me pergunta como é que está a minha alma. Olha aí, ó. Uma irmã, algum tempo atrás, me denunciou que tinha um irmão, né? E eu percebi que esse irmão não perguntava, não era só para ela, mas para muita gente. Quando ele encontrava, era o hábito dele, de perguntar: irmão, como está a sua alma? E essa irmã ficou achando estranho a pergunta do irmão. Mas é uma pergunta profunda. Quando pergunta: como é que está a sua alma? Ou como anda o seu relacionamento com Deus? Então, sem delongas, vamos ler o texto de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, e deu à luz a Caim. Eu deixei bem claro isso, né? Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se tivesses procedido bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão, de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo
e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, veja bem, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Observe, retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ou seja, do jardim, não é do Éden. Então vamos agora discorrer, que Deus possa nos fazer entender. Irmãos, olha essa palavra introdutória. Coloque aí. Quando nós lemos essa história de Caim, quando nós estudamos ou você ouve a palavra Caim, o que é que vem na sua mente? Se eu lhe perguntasse, ou alguém lhe perguntasse: fulano, o que você sabe sobre Caim? Se você lembra de Caim, o que vem na sua mente? Eu creio que você lembra que ele matou Abel, não é isso? Não é isso que você poderia lembrar? Eu creio que você também pode lembrar que ele também deu uma oferta reprovada por Deus. Você pode lembrar que a oferta de Caim, ela não foi aceita por Deus, porque ele não deu o seu melhor. Ele não deu o seu melhor. E isso nós aprendemos, que quando nós entregamos a Deus algo, deve ser da melhor qualidade, com amor, com carinho e as primícias. Lembra disso? Que Abel, ele deu o seu melhor, as primícias do seu rebanho para Deus. Agora, observe que eu quero fazer uma observação importante, antes que a gente adentre no conteúdo da mensagem. Qual é, pastor Isaías, a observação importante que você quer fazer sobre Caim? É que Caim, meus irmãos, a gente tem uma ideia que Caim era um homem perverso, incrédulo, maldoso, longe de Deus. Não. Caim, ele cometeu vários erros, nós vamos ver já no decorrer da mensagem. A observação importante é que Caim era um adorador. Nos nossos dias, ele seria um membro da igreja. Ele seria talvez um pregador, um cantor, talvez o recepcionista, talvez um tesoureiro, talvez um secretário, um músico da igreja, tocando o instrumento. Ele seria um auxiliar do pastor, seria uma pessoa de dentro da igreja. Só que tem um porém. Ele não era uma pessoa que tinha isso aqui, ó. Primeiro erro dele. Olha aí, ó. O primeiro erro de Caim, meus irmãos, foi porque ele era um homem que adorava Deus. Vê que ele foi, juntamente com Abel, adorar o Senhor. Caim acreditava em Deus, e vamos dizer claramente que ele servia a Deus, mas olha aí, ó, ele não teve um profundo relacionamento com Deus. A gente poderia colocar uma outra palavrinha aí, que é um bom relacionamento com Deus. E aí eu lhe pergunto, qual seria ou é a consequência de alguém que acredita em Deus? Escute bem, eu quero que vocês entendam isso.
Uma pessoa pode estar dentro da igreja, certo? Aqui, congregando, seja aqui, seja em outra. Uma pessoa dizer abertamente que ela é de Deus, que ela acredita em Deus, que ela é serva de Deus, filha de Deus, mas ela não tem um profundo relacionamento com Deus. Ela não tem um bom relacionamento com Deus. Será que isso não lhe lembra alguma pessoa? Será que isso você não consegue identificar que tem muita gente assim? Será que hoje nós não temos muitas pessoas que se enquadram perfeitamente nesse exemplo aqui? E qual é a consequência? Vamos pensar agora, qual é a consequência de alguém que tem um comportamento semelhante ao de Caim? Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem ser de Deus, filhos de Deus, mas não têm um bom relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque Caim estava perto de Deus, mas ele não tinha. E a consequência são essas aqui. Escutem bem. Olha, uma pessoa nessas condições, ela nunca obedecerá a Deus por completo. Sabe por quê? Porque ela não vai ter essa intimidade com Deus. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com Deus, ela nunca vai ter essa intimidade e conhecer a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que ele nunca descobriu qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caim, ele não teve a sensibilidade de saber qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dele. Você pode ter certeza. A segunda consequência é que, como nós falamos, não terá essa intimidade com Deus. A pessoa torna-se alvo fácil de Satanás. Olha, meus irmãos, olha o que está escrito em 1 João capítulo 3, verso 12. Se você pode abrir comigo, nós vamos ver aí claramente 1 João capítulo 3, verso 12. Olha, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, o apóstolo João identifica que Caim era do maligno. O coração dele estava tomado pelo maligno. Pessoas que, embora estejam dizendo que são próximas de Deus, que são filhos de Deus, mas não têm um bom relacionamento com Deus, é presa fácil para Satanás. Olha o que aconteceu com Judas, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 12, versos 5 e 6. Evangelho de João, capítulo 12, versos 5 e 6. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Disse Judas. Isso ele disse, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isso aqui está falando de Judas. Você lembra daquela mulher que derramou aquele perfume, que valia uma fortuna? 300 denários, 1 ano de trabalho, mais de 1 ano. Judas ficou molestando aquela mulher, dizendo que ela tinha feito um desperdício. Por que ela fez aquilo? Jesus o repreendeu. Mas Judas disse aquilo não era porque ele tinha cuidado com os pobres, é porque ele era ladrão.
Então Judas, ele se deixou influenciar pelo maligno. Agora veja comigo o capítulo 13, verso 2. Olha o que está escrito: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Olha aí, meus irmãos, Judas abriu o coração para Satanás entrar. Foi assim que aconteceu com Caim. Quando Caim se tornou um homem de um relacionamento fraco, quando ele não buscou intensidade no seu relacionamento com Deus, olha, o diabo chegou e entrou no coração de Caim. O apóstolo João identifica que Caim era do maligno, como Judas também. E Judas, ele se deixou levar porque quando colocava o dinheiro na bolsa, quando Jesus andava pelas ruas, pelas estradas, pelas cidades, no seu ministério, Judas ia lá, e pegava. Então, isso, meus irmãos, é uma prova. Olha, nunca deixe brecha. Nunca permita que Satanás encontre uma brecha, porque se você deixar uma brecha, ele vai entrar. E aí, para se tornar Caim, é só uma questão de tempo. Você se tornará uma pessoa igualzinho a Caim. Igual a Caim. Outra consequência: uma pessoa que não tem um bom relacionamento com Deus, ele não será zeloso nas suas ofertas para Deus. Assim como Caim não deu o seu melhor para Deus, isso faz com que muitas das vezes a consequência de não termos um bom relacionamento com Deus é fazermos as coisas para Deus de qualquer jeito. Você sabia que tem gente que para vir à igreja é uma tristeza? Você sabia que tem gente que quando vai fazer algo para Deus, ele faz emburrado? Ele faz de mau gosto? Será que isso não é ser Caim? Irmãos, tem pessoas que no dia de vir para a igreja, eles não se alegram. Tem a tristeza. Quando se lembra de entregar o seu dízimo, é tristeza e não alegria. Quando é para fazer um serviço para Deus, não há alegria, é tristeza. Isso é ser Caim. Irmãos, quando nós temos um bom relacionamento com Deus, as coisas de Deus se tornam prazerosas. Nós temos prazer. Eu estava estudando a vida de D.L. Moody. D.L. Moody, alguém começou na igreja dele, começou a orar muito por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E ele dizia: minhas irmãs, orem pela igreja toda. E as irmãs diziam: não, pastor, nós estamos orando pelo Senhor. O Espírito Santo está nos levando a orar pelo Senhor. E elas tinham aquela campanha, meus irmãos, até que D.L. Moody disse que um dia o Espírito Santo veio sobre ele. E ele se tornou um homem diferente, um pastor diferente, porque o Espírito Santo veio sobre ele. Aquelas irmãs foram levadas a orar pelo pastor delas, de uma forma muito especial. Olha, tem gente que está precisando de um avivamento na sua vida. E eu não sei se você que está me assistindo, você que está aqui hoje à noite, ouvindo essa mensagem, será que você não está precisando de um avivamento na sua vida? Porque senão, você pode se tornar um Caim dos dias atuais. E nós temos que ter o cuidado, porque é isso que leva, é isso que vai acontecer com quem tem um comportamento semelhante ao de Caim. E nós temos que ter intensidade no nosso relacionamento com Deus. Vamos para o segundo erro de Caim. Caim não teve um bom relacionamento com seu irmão.
Você consegue entender isso? E aí eu quero apresentar, meus irmãos, tem uma frase que diz que um erro geralmente leva a outro erro. Mas tem uma frase que ela é muito mais clara com relação a isso. Um abismo leva a outro abismo. Você já ouviu essa frase? Essa frase ela é muito profunda, irmãos. O que acontece também com alguém que não tem um bom relacionamento com Deus? Ele pode ter um mau relacionamento com os irmãos ou com o seu irmão. Você pensa que o grande erro de Caim foi ter matado Abel? Isso seria a gente pensar muito simples. Pastor, o erro de Caim foi porque matou Abel. O erro de Caim foi porque ele deu uma oferta que Deus não aceitou. Não, isso foi consequência daquele grande erro lá, dele não ter um bom relacionamento com Deus. E olha, ele não teve um bom relacionamento com seu irmão, eram os dois. Irmãos, ele era para ser muito amigo de Abel. Era para ser aquele dois irmãos apaixonados um pelo outro. Era para ser aqueles dois irmãos muito queridos, de se abraçarem. Mano, que bom, vamos cultuar a Deus hoje. Mano, o que você vai levar para a oferta? Para ofertar a Deus? Eu vou levar uma ovelha. Pois eu vou levar isso. Glória. Irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Ele não teve um bom relacionamento com seu irmão. E sabe qual foi as consequências? Olha aqui, escutem com atenção. Quem não tem um bom relacionamento com seu irmão, nunca amará o seu irmão de verdade. Por que a gente tem tanta frieza nos relacionamentos? Me responda. Por que as pessoas são tão frias? Por que as pessoas são tão geladas quando se trata de amar os irmãos, de ter carinho, de ter preocupação, de querer o bem, de se preocupar, de amar a congregação, de amar os irmãos em Cristo? E isso pode ser traduzido, inclusive, na família. Por que há tanta frieza nos relacionamentos familiares? É uma consequência. Sabia? É uma tabela. Atinge o meu relacionamento com a igreja, com meus irmãos, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Entendeu? Vai atingindo. E olha, a Bíblia diz claramente que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aqui, a Bíblia está dizendo. Quando nós amamos a Deus, temos um bom relacionamento com Deus, isso vai refletir no nosso relacionamento. O que odeia o seu irmão, segundo a Bíblia, também é assassino. Lá em 1 João, como nós lemos, está escrito que Caim era um assassino. E aquele que odeia o seu irmão é assassino como Caim. Outra consequência, não consegue enxergar as virtudes e qualidades do seu irmão. Ele deveria ter imitado Abel, mas o que foi que ele fez? Viu a atitude linda do irmão como uma coisa negativa. Você já viu a famosa inveja, né? A pessoa não tem alegria pelo sucesso do outro. O sucesso do outro me incomoda. A felicidade do outro é um tormento para mim. Se o outro consegue alguma coisa, eu vou ficar com raiva, zangado, revoltado. Irmãos, isso é a atitude de Caim. E eu costumo dizer que na igreja é o lugar onde nós vibramos pelas conquistas uns dos outros. O irmão ali comprou um carro, aleluia!
O irmão ali comprou uma casa nova, glória a Deus. O irmão passou no concurso, aleluia. Irmãos, inclusive, nós precisamos sempre lembrar que no passado, as pessoas vibravam mais pelas conquistas. Nascia o menino, pedia um culto em casa. Fazia a reforma da casa, vamos trazer o pastor para celebrar um culto em nossa casa. Fulano passou naquele concurso, aleluia, vamos fazer um culto de ação de graças. Pastor Isaías, compramos um carro, nosso carro, culto de ação de graça. Compramos uma moto, pastor, ação de graça. Tudo tinha ação de graça. Hoje isso está acabando, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando de vibrar. E as pessoas estão ficando frias nessa vibração de louvar, de ser gratas a Deus pelo que recebe. Olha, a atitude de Caim, ela se manifesta quando você ouve que seu irmão tem algo que você não tem, algo muito bom, uma qualidade, um sucesso, e você, quando ouve, em vez de ficar alegre, você fica irritado. Você não fica feliz porque alguém conquistou, porque alguém... E você fica incomodado. Isso é a atitude de Caim. Letra C. A atitude de Caim não se alegra com o sucesso. Pelo contrário, se revolta. Na verdade, juntei. E outra atitude, despreza. Não se preocupa, nem cuida do seu irmão, especialmente os mais novos. Olha, quando você vê uma pessoa desprezar, e quando você vê uma pessoa não ter cuidado com seus irmãos, é a atitude de Caim se manifestando. E por último, trata o irmão como um concorrente, um adversário. O seu irmão para ele é uma ameaça. Tem ódio, raiva, se incomoda. Olha, nós devemos ser considerados, sabe o quê? Parceiros, companheiros. A atitude de Caim vê o seu irmão como um concorrente, como um perigo. Olha, meus irmãos, nós devemos ter essa mentalidade de que um aqui, depende do outro. A Bíblia deixa claro que nós somos um corpo. Essa mão aqui precisa dessa aqui. Esse braço aqui precisa desse. Entendeu? Então, nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos membros. Então, essa é a visão correta da igreja, do corpo. Mas olha, fique você sabendo que essa atitude de Caim se manifesta em muitas ocasiões. Ela está presente em todo lugar. Eu começo a falar do que Deus tem feito na minha vida, a pessoa se revolta. Eu começo a dizer o que Deus tem feito na minha vida, a pessoa se entristece. Deus começa a usar, a pessoa, em vez de buscar, começa a falar mal, denegrir. Deus começa a abençoar, a pessoa começa a querer desfazer o que Deus está fazendo. Sabe o que é isso? Atitude de Caim. E agora vamos para o terceiro erro de Caim. Olha aí, olha aí. Essa aqui é uma consequência perigosa demais. Não reconheceu a sua miserável condição espiritual. Sabe do que eu me lembro aí, meus irmãos, quando eu olho para esse tópico? Para a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos embora ler? Bora lá? Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18. Olha o que está escrito aí, Pois dizes, estou rico e abastado,
não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que tu vejas. O 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha que mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. O que dizia a igreja de Laodiceia? Eu não sou igreja pobre, nós somos uma igreja rica, nós andamos bem vestidos, nós temos tudo, nós temos ouro, nós estamos muito bem. E Deus diz: você não sabe que você é miserável, pobre, cego, nu. Você não compreende que a sua situação é de miséria. Olha, meus irmãos, é uma coisa terrível quando nós não reconhecemos os nossos erros, quando nós achamos que nós estamos bem. Irmãos, tem pessoas que, se você apontar para ela uma falha na vida dela, mesmo sendo autoridade, mesmo você sendo pastor dela, mesmo você sendo discipulador, mesmo você sendo líder de célula, você sendo um irmão mais velho, você sendo um conselheiro, aquele irmão da igreja que tem respaldo, ou vamos dizer, mesmo que você seja igual, porque todos são iguais mesmo, a pessoa não gosta. Quem é você? Olha, eu não sou isso que você está pensando, não. Muitas vezes está na cara, está visível a situação daquela pessoa diante de Deus, mas ela não reconhece a sua situação. Meu irmão, isso é a atitude de Caim. Você viu no texto, quando ele fez aquilo com Abel, Deus olhou, falou com Caim e disse assim: Caim, cadê teu irmão? Ele disse: e eu sei? Porventura eu sou tutor dele? Porventura sou eu que cuido dele? Deus disse: a voz do sangue dele clama. Eu estou escutando. O sangue dele está clamando. Tu pensa que eu não vi? Eu sei de tudo. E aí, meus irmãos, você viu que o diálogo de Caim com Deus foi duro. Você viu? Você percebeu? Precisa eu ler novamente? Não, não é? Você viu que o diálogo de Deus com Caim foi pesado. Quando Deus disse que aquela atitude dele traria maldição, ele disse: pois é duro. A punição que eu estou recebendo é muito pesada. E não sei o quê, e não sei o quê. Olha, pois quem me achar por aí vai me matar. Quem se encontrar comigo vai querer me matar. Você porventura percebeu em algum momento Caim se humilhando? Me responda. Dá para perceber pelo texto que Caim se humilhou? Oh, meu Deus! Que loucura eu fiz! Mas ele não viu a sua miséria. A igreja de Laodiceia também não viu a sua miséria espiritual. Era uma igreja arrogante. E essa atitude de Caim e de Laodiceia está presente também. Irmãos, tem pessoas, eu disse para uma pessoa na semana passada, eu digo: meu amigo, tu tem que correr para a igreja. Tu tem que correr para os pés de Cristo. Meus irmãos, tem gente que está em sua casa, tem tanta gente que está assentada no sofá da sua casa, com a vida em miséria.
E eu não tenho medo de dizer isso para você que está me assistindo aí na sua casa. Olha, talvez a sua vida esteja uma miséria espiritualmente falando. Talvez você está à beira de morrer e ir para o inferno, e o diabo tem cegado o seu entendimento. Talvez você esteja bem perto de morrer e de ir para o inferno. Acorda enquanto você pode e mudar a tua vida. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão achando que estão bem, e você sabe qual é o diagnóstico? Podemos dizer do médico, do maior médico do mundo, do médico mais sábio do mundo, que é Deus. Você está muito doente, pobre, miserável, cego e nu, está à beira da morte. Esse é o diagnóstico de Deus para muita gente. Deus está abrindo os olhos de muita gente. E aí, meus irmãos, olha os erros. Quem está nessa situação? Não deixa o pecado e nem se humilha, não se arrepende. E quando muito tem uma atitude, não é de coração. Segundo as Crônicas 7,14, Deus diz que aquele que se humilha, que se arrepende, está lá o texto, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí, meus irmãos. Já pensou se Caim tivesse uma atitude? Deus, eu me arrependo. Deus, há o que para mim? O que o Senhor tem? O Senhor tem misericórdia. Eu quero reconhecer a minha situação, o meu erro, o meu pecado. Mas ele não fez isso. Ele se mostrou duro, como cedro. Ele se mostrou duro como uma palmeira, como um poste desse, uma coluna de cimento dessa. Ele se mostrou duro, inflexível. Você percebe que Caim não foi nem desse tantinho flexível. Ele foi um homem duro. E assim nós temos muita gente agindo como Caim. Na hora que se fala do erro delas, elas pulam bem acolá e dizem: não, eu não estou errado, eu não preciso mudar, eu não estou em pecado. Quem foi que disse que eu estou em pecado? E a vida da pessoa está em pecado. A pessoa está vivendo uma vida pecaminosa, a pessoa está vivendo longe de Deus, a pessoa está vivendo longe da igreja, a pessoa está vivendo sem comunhão com Deus, a pessoa não tem um bom relacionamento com Deus, ela não reconhece o pecado dela. Muitas vezes é um pecado na área de vício, na área da sexualidade, na área da pornografia, da imoralidade, da bebedice. É uma pessoa que não tem mais moral, ela perdeu o senso de moral, ela perdeu o equilíbrio, ela está cega, ela está tomada, ela está embriagada por alguma coisa maligna e ela não consegue ver o seu erro. Atitude e comportamento de Caim. Lembre que o diálogo de Deus com Caim foi duro, porque Caim não foi flexível. Segunda atitude, não aceita a correção e a disciplina. Pelo contrário, se revolta. Eu vou voltar ao texto, se você pode voltar comigo. Volte, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo, eu estou terminando. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha a atitude de Caim. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar,
me matará. Irmãos, olha que atitude, meus irmãos. Tamanho é o meu castigo. Eu pensei que ele ia dizer, sabe o quê? Tamanho é o meu erro, Senhor. Grande é o meu pecado. Mas ele disse, tamanho é o meu castigo. Sabe, quando as pessoas estão longe de Deus, quando as pessoas têm atitude de Caim, elas acham que Deus é injusto com elas. Sabia? Quando uma pessoa está distante de Deus, aquilo que Deus pede para elas, elas dizem que é demais, que elas não conseguem, que elas não podem fazer aquilo. E aí, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que Caim tem uma atitude perversa, quando no versículo 16, ele diz que retirou-se Caim da presença do Senhor. Em vez de buscar, ele fugiu, em vez de se aproximar. Olha, que nenhum de nós aqui, e aqueles que vão me ouvir através do canal, que estão me ouvindo através dessa mensagem, nunca tenha uma atitude parecida com a de Caim. Ouça essa mensagem quantas vezes for preciso, até Deus falar ao seu coração. E jamais tenha uma atitude como a de Caim. Quando Deus falar algo com você, se aproxime mais dele. Eu posso ouvir um amém? Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 28, 13 que aquele que nunca reconhece as suas transgressões, jamais prosperará. Aquele que não reconhece, aquele que não busca o perdão, que não se arrepende das suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa, aqueles que reconhecem as suas falhas, esse sim prosperará. Amém? Louvado seja Deus. Olha a conclusão da nossa mensagem. Olha aí, ó. Jamais culpe a Deus ou alguém pelo seu insucesso espiritual. Sabe o que acontece muitas vezes? Pastor, eu estou assim por causa de fulano. Pastor, eu estou desse jeito por causa de fulano. Não culpe ninguém. O errado é você. Quem foi o culpado de Caim ter matado Abel? Me diga, foi o próprio Abel? Será que o culpado de Caim ter matado Abel foi o próprio Abel? Foi Deus? Será que foi Deus? Não, jamais. Tem gente que ele sai culpando. Fulano, é por causa dele, é por causa dele, é por causa de... Irmãos, nunca faça isso. Assuma suas responsabilidades diante de Deus e comporte-se como Abel. Abel um doce, Abel um servo fiel, um homem de Deus. Que Deus nos abençoe, que você viva como Abel. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigado.